Espaço não, mas a garganta não está 100%. Pastor Alex, aumenta um pouquinho. Oh. Você vai estar aqui não. Aumenta um pouquinho esse microfone aí. Se eu gritar demais, você abaixa, viu? Se coloca em pé, vamos orar em nome de Jesus. Se você veio, tomou esse sereno aí, é porque você veio adorar a Deus, não é, igreja? É porque você sabe que você precisa da presença de Deus. Se você sair da sua casa fazendo 25 graus abaixo de zero, é porque você tem um compromisso. Não que as pessoas que não estão aqui não tenham compromisso, mas você veio porque você tem um compromisso e você sabe que Deus ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então eu peço que todos nós nessa hora venhamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus, vamos orar, vamos pedir a presença do Espírito Santo, amém? Soberano Deus, amado Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, em nome de Jesus, eu sei que já foi orado, eu sei que as intercessoras já oraram, eu sei, Pai, que muitos aqui, Pai, já chegaram, já clamaram a Ti, Pai, mas agora nós estamos reunidos em uma só voz, Pai, pedindo em nome de Jesus que o Senhor derrame da Tua presença, que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo, que o Senhor derrame do Teu poder, da Tua graça, Pai, que o Senhor venha retirar de nós tudo aquilo que precisa ser retirado, Pai. Tira do nosso meio toda a carnalidade, Senhor. Tira do nosso meio todo eu, Pai, todo ego, tudo eu posso, tudo eu faço, Pai. Porque quem faz aqui é o Senhor, Pai. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, toma a liderança nas Tuas mãos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, prepara os nossos corações para ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu nome venha ser glorificado aqui nessa noite, Pai. Que as nossas vidas venham ser transformadas pelo poder da Tua palavra, Pai. Porque só o Senhor tem o poder de fazer todas as coisas, Pai. Nessa hora, Pai, nós oramos pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Deus, em nome de Jesus, não só pela vida deles, Pai, mas por todos aqueles, meu Senhor, que estão nas suas casas, os seus familiares. Porque Tu és um Deus de perto, mas também é um Deus de longe, Pai. Então, em nome de Jesus, visita os nossos, Pai. Visita a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos projetos, Pai. Se manifesta aqui nesta noite do jeito que o Senhor quer, Pai. Fala do jeito que o Senhor quiser, Pai. E usa os Teus servos do jeito que o Senhor quiser, Pai. Porque como a Tua palavra diz, nós somos simplesmente vaso de barro, onde há uma presença preciosa dentro de nós, Pai. Pai, nós Te convidamos, fica conosco, Pai. Nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, a igreja que crê diz amém. Abra a Tua Bíblia em Salmos, capítulo 1, em nome de Jesus. Livro de Salmos, capítulo 1. Olha Jeremias 17. Em Deus, minha mãe vai chegar até lá. Eu procurei de todo jeito um pregador para pregar hoje. Rapaz, foi difícil, viu? Chama um, chama outro, chama um, chama outro, chama um, chama outro. Não posso. Falei até com o pastor de mim, arruma um vaso para pregar lá quinta-feira para mim. Não achei. Aí quando entrou uma semana que deu segunda-feira, eu comecei a ficar meio enfermo. Eu falei, rapaz, eu tô achando que é eu para ir lá dar uns nomes, viu? Porque às vezes não é nada demais, mas às vezes Deus quer falar com uma pessoa que está aqui nessa noite. E às vezes é através da nossa vida que Deus quer falar. Livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, vamos ler do 1 ao 6. Que diz: bem-aventurado é o varão, o homem, mas aqui se aplica a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? O livro de Salmos é o livro mais extenso da Bíblia, é o livro que tem mais capítulos. E além de ser o livro mais extenso, é o livro que demorou mais tempo para ser escrito.
O livro de Salmos levou cerca de 1000 anos para ser escrito. Ele começou a ser escrito no tempo de Moisés e terminou de ser escrito na Babilônia, no cativeiro da Babilônia. Então dá quase 1000 anos que esse livro foi escrito. Ao contrário do que muitos pensam, não foi Davi que escreveu sozinho o livro de Salmos. Existem pessoas que toda vez vão ler ou citar qualquer salmo que está na Bíblia e diz que o salmista Davi disse. Na verdade, vários escritores escreveram o livro de Salmos. Moisés, Davi, Asaf, os filhos de Coré e até Salomão, o filho de Davi. O livro de Salmo, ele tem uma característica diferente dos outros livros da Bíblia. Se nos outros livros da Bíblia é Deus falando com o homem, no livro de Salmos é o homem falando com Deus. É o homem, pastor Tinho, falando para Deus aquilo que está no íntimo do seu coração. Nós sabemos que a vida do cristão, ela é baseada, ela é feita de altos e baixos, de derrotas e de vitórias. E o livro dos Salmos retrata isso. Você vai ver Salmo de Davi adorando a Deus pela vitória que deu sobre os inimigos. Mas você também vai ver Salmo de Davi clamando a Deus para que Deus desse vitória contra os inimigos. Você vai ver Davi orando e salmodiando ao Senhor, dizendo para Deus fazer justiça. Mas você vai ver no Salmo 51, Davi orando e pedindo a Deus para que tivesse misericórdia. Porque a nossa vida é feita assim. Tem dia que a gente acerta, tem dia que a gente erra. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que até nos dias ruins o Senhor está presente na nossa vida. Então quando o livro de Salmos ele é escrito, ao invés do trono da graça se direcionar para nós, somos nós que nos direcionamos para esse trono da graça. E o capítulo 1 do livro de Salmos, ele é o resumo de todo o livro. Porque se a gente for observar, a maioria dos Salmos, eles vão falar do justo e do ímpio, do que acontece na vida daqueles que obedecem e na vida daqueles que desobedecem. O livro de Salmos, ele tem grande importância. O próprio Jesus Cristo vai citar por várias vezes os livros de Salmo. O próprio Jesus vai ser citado no livro de Salmos. Salmos capítulo 22, Salmos capítulo 24, Salmos capítulo 2. Claramente a gente consegue enxergar o Messias. E isso eu estou falando porque ao afirmar que na Bíblia Sagrada, os outros livros é Deus falando com o homem, e citar que Salmos é o homem falando com Deus, às vezes alguém pode pensar assim, olha, já que é o homem falando com Deus, não é inspirado pelo Espírito Santo. Não é bem assim. Porque o Deus, ele planta o Espírito Santo dele dentro de nós, que até a adorar ele nos ensina. Nos mínimos detalhes é ele que vai nos capacitando. Então o livro de Salmos, irmão, do capítulo 1, ele já começa lançando uma palavra de bênção. Observe comigo o capítulo 1 que diz: bem-aventurado. Bem-aventurado significa alguém que é mais do que feliz, que é alguém alegre. O que é felicidade? Felicidade é momentânea, mas alegria é um estado de espírito. Felicidade a gente fica quando o salário cai na conta. E alegria é quando a gente continua feliz mesmo quando o salário falta. Então a Bíblia está dizendo que mais do que alegre é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Deus já inicia o Salmo capítulo 1, e aqui é Davi que escreve, dizendo: olha, eu tenho uma promessa para aqueles que querem andar conforme a minha vontade. Porque felicidade o mundo oferece, mas alegria, paz e gozo só o Espírito Santo de Deus que pode trazer para a nossa vida. Então Davi começa dizendo: olha, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmão, presta atenção como esse capítulo 1, ele tem 3 nuances, ele tem 3 variações. E olha que aquele varão, aquele homem, aquela mulher que não anda no caminho do Senhor, não é que ele cai do dia para a noite. Não é que ele chega num estado de espírito se afastando de Deus do dia para a noite. Olha o que acontece. Bem-aventurado é o homem que primeiro não anda
Segundo, não se detém. E terceiro, nem se assenta. Não anda, não para, não senta. Aonde? Olha, primeiro conselho, depois caminho e depois roda. 3 de novo. Dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. Olha como a queda do homem e da mulher de Deus é gradativa. Ele está no caminho do Senhor. Mas aí ele começa a desviar. Como? Ele começa a andar segundo o conselho. Quando ele está com Cristo, ele vai seguindo o caminho dele. Só que quando ele começa a perder o foco em Jesus, ele começa a ouvir conselho de quem não é para ouvir. Ele não anda, ou seja, a vida dele não está baseada segundo o padrão deste mundo. A vida dele não está baseada conforme conselhos de pessoas que não conhecem a Cristo. Quem são os ímpios? Os ímpios são os intelectuais. Aqueles que detêm todo o conhecimento. Falam bem, comem bem, são bem-sucedidos, mas não acreditam que Deus existe. Além dele andar no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Porque tem vezes que a gente vai buscar conselho a ímpio, mas o problema é quando a gente para. Ele ouviu o conselho dos ímpios, continuou andando, mas agora ele já parou. Ele agora já está dando atenção. O coração dele já está voltado, já está inclinado para ouvir o que a pessoa tem para oferecer. Mas quem é que está oferecendo isso? Olha, ele se detém no caminho. Ele começa a andar lado a lado. É o famoso tem nada não. Sabe que não é para andar, mas continua andando. Sabe que não é para frequentar mais lugares, mas continua frequentando. Ele está se detendo no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? Aqueles que até conhecem a palavra, mas não obedecem a Deus. Pecador é aquele que sabe que está errado, mas não se conserta. Então ele estava andando, ele estava ouvindo conselhos, mas agora ele já para ouvir, já começa a fazer parte e já começa a andar junto. Só que aí vai piorando. Lembra que a queda do homem e da mulher de Deus é gradativa? Aquele que andava segundo o conselho, agora ele já se senta na roda dos escarnecedores. Sabe o que é isso? Ele já começa a fazer parte da rodinha da conversa, onde o nome de Deus não é glorificado, onde o nome de Deus é envergonhado. Ele já começa a negar a sua fé, muda as suas atitudes, muda as suas convicções. Para quê? Para agradar a rodinha que ele está fazendo parte. E você sabe quem está fazendo parte dessa rodinha? Escarnecedor. Esse é o pior tipo de ser humano. É aquele que você fala assim: eu vou me consertar porque Jesus vai voltar. Quem vai voltar? Jesus vai voltar? Já tem 2000 anos que ele foi embora, até hoje não voltou. Fica aí, otário. Fica aí, abestalhado. Eu vou comer água mesmo. Na Santa... Jesus não transformou água em vinho? Vou tomar o vinho todo que tiver na face da terra. Isso é escarnecedor. E a Bíblia está dizendo que bem-aventurado, mais do que feliz, ou seja, alegre, é quem não faz essas coisas. Aí no versículo 2, ele diz: antes. Sabe o que é que esse antes significa? Muito pelo contrário. Se o ímpio gosta de andar no conselho dos ímpios, na roda dos escarnecedores e no caminho dos pecadores, o justo
antes de fazer tudo isso, ele tem prazer na lei do Senhor. Antes de bater na porta daquele que não tem nada para te oferecer, o verdadeiro crente, ele vai buscar a resposta que está dentro da palavra de Deus. Ou a gente começa a basear a nossa vida pela palavra de Deus, ou nós vamos continuar sendo guiados pelas nossas emoções. Ou nós vamos continuar sendo guiados por aquilo que a gente ouve. Ou nós vamos continuar sendo guiados por conta de amigo, de amiga, que não está no propósito de Deus. Deus só se revelou para Abraão na hora que Ló se separou de Abraão. Tem hora que Deus só vai se revelar para nós quando nós fecharmos a porta para conversas que não agradam a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Antes de estar na rodinha, antes de estar dentro de um local que o nome de Deus não é glorificado, o verdadeiro cristão tem prazer na lei de Deus. Aleluia. Irmão, o verdadeiro crente, ler a palavra para ele não é fardo, não. É prazer. Você tem prazer quando você está lendo a Bíblia ou você lê por obrigação? Se é que lê. Hein? Tem prazer na lei do Senhor. Tem prazer de abrir a Bíblia e falar: meu Deus, a minha vida precisa ser direcionada pela sua palavra. Aleluia. Aí tem crente agora que bota lá: servo de Jesus Cristo, signo de Capricórnio. Jesus está voltando. Aí a palavra dizendo para ele diz: não é para mim não. Aí ele vai no horóscopo: esse mês é ideal para ganhar dinheiro. Dá um cavalo de chifre. Você não é crente não. Você vem para a igreja, mas crente tu não é. Salmo 119: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. A vida do crente é baseada pela palavra. Aleluia. Crente que não ora e não lê a Bíblia não é crente. É frequentador de igreja. Antes, ele tem o prazer na lei do Senhor e medita nela. Aqui não está escrito ler. Está escrito meditar. Aleluia. Lê isso aqui, ó. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Está dizendo o quê? Não é o que muita gente se levantou. Meditar, sabe o que é? Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Aí você para e pensa assim: isso está acontecendo na minha vida. Se tem muita gente se levantando, duas coisas: eu estou fazendo alguma coisa de errado, ou Jesus está querendo forjar o meu caráter, está permitindo que essas coisas venham sobre a minha vida. Então você começa a aplicar a sua vida diante daquilo que você extraiu da Bíblia. Isso é meditar. Deixa eu falar uma coisa. Você sabia que a vaca tem 2 estômagos? Uma para comer e outra para processar a comida. Sabe como é que se chama esse processo? Ruminar. A vaca, depois que come, fica. Sabe o que é isso? Ela está processando tudo aquilo que ela comeu. E é assim que tem que ser a vida do crente. Depois que você recebe a palavra de Deus, depois que você conhece a palavra de Deus, você precisa começar a ruminar a palavra. Aleluia. Mas a que horas? Não, é só nos dias de culto. Está escrito aqui, né? Quinta e domingo. Né, igreja? Está escrito aqui? Terça-feira, 5 de oração. Está escrito aqui, não está? É de dia? Sabe o que significa de dia e de noite? Na hora que acordo e na hora que eu vou dormir. Eu preciso preencher a minha mente com a palavra de Deus. Eu preciso andar com a palavra de Deus. Eu preciso caminhar com a palavra de Deus. Toda decisão que eu preciso fazer na minha vida precisa estar baseada na palavra de Deus. Se a gente não fizer isso, sabe o que acontece? Decisão precipitada por cima de decisão precipitada. Fala o que não queria falar. Toma decisão
decisões que não queria tomar, porque é levado pelas suas emoções. Davi vai dizer, olha, guardei a tua palavra, aonde? No meu coração. Para quê, Davi? Para não pecar contra ti. Pergunta, como é que o crente que não conhece a palavra vai agradar ao Senhor? Se você toma um remédio, que não é o médico que prescreveu, nem o farmacêutico que te indicou, você vai tomar porque as pessoas te indicaram que é bom. Mas essa pessoa não tem qualificação nenhuma para dizer que esse remédio serve para isso. Assim é o homem e a mulher que ouve o conselho daqueles que não são servos de Deus. Ei, servo de Deus não é quem anda na igreja, não. Não é para todo mundo que vocês devem contar o que acontece na sua vida, não. Selecione as pessoas que você vai contar a sua intimidade. Quantos na Bíblia quebraram a cara porque confiaram em quem não era para confiar? Porque a gente quer contar para todo mundo, mas não quer fechar a nossa porta para falar com Deus. É ser levado pelas emoções. É ser guiado pelo sentimento homem. Ó, 17. Maldito homem. Você sabe de que homem que ele está falando aí? Não é do próximo, não. É de você mesmo que ele está falando. Porque Deus está dizendo assim, ó, Deus está falando comigo. Deus não está falando nada. Churrasco friboi. Carne pura contra filé. E aí você vai cheio de ímpeto dizendo é Deus. Não é Deus, não. Maldito é o homem que confia. É aquele que morre convicto com a sua certeza. Diz assim, ó, eu nasci assim, eu morri assim. Só falta ele cantar, Gabriela. Morre convicto com as suas convicções. Desculpa a redundância. Ei, Deus não chamou você para ficar com as suas convicções. Deus chamou você para te transformar, para fazer você um vaso novo, um instrumento para a glória de Deus. Aleluia. Passa por processo, mas não recebe a palavra. Hoje em dia está assim. É igual cardápio de restaurante. Escolhe o que quer pregar. Escolhe o que quer ouvir. Tem igreja por aí agora que quando ele escolhe que é pregador tal, ele fala, não traz pregador tal não, porque a gente está meio desconcertado. Aí a gente tem que tesourar, porque Deus pode usar o vaso para poder desenterrar o que está escondido. E tem igreja, para pensar, que parte da própria liderança. Porque a liderança está em pecado. Porque alguns pastores estão em pecado, os evangelistas, os obreiros estão em pecado. Aí ele não quer trazer. Sabe por quê? Ele quer ficar no conto da carochinha. Vivendo a vidinha dele rasa. Escondendo seus próprios pecados. Sem tomar vergonha na cara. É por isso que as igrejas aí fora estão dessa forma. Porque tem pessoas que estão escolhendo o que querem ouvir. E Deus está querendo falar, mas a igreja não quer dar ouvido ao Espírito Santo. Aleluia. E por outro lado, tem aqueles que só vêm quando é o pregador que não conhece. Não, é o pastor Ademir que vai estar lá. Vixe, se fosse o pastor Ademir, eu queria ver a cadeira trazendo desse jeito aí. Tá não. Não, podia estar chovendo um canivete. A igreja estava cheia. E glória a Deus por isso. Sabe por quê? Pessoas que têm a sua vida baseada segundo revelações e não segundo a palavra. Eita Jesus, é forte. Come tudo que oferece. Cuidado. Homem de Deus se engana. Samuel disse, vixe, é a minha Nadab. É um fortão. É esse aí, eu tenho certeza. Homem de Deus se engana. Mas a palavra dele jamais volta vazia. Irmão, parece que a espada está correndo aqui hoje e ela correu para cá hoje. Foi difícil trabalhar de tarde.
Porque quando você medita numa palavra dessa, a primeira coisa que você faz e que eu faço é falar: eita Jesus, tem um negocinho aqui que também. Primeira coisa que Deus falou comigo: epa, cadê o tempo de busca? Você só pensa no trabalho agora, é? Tem mais tempo para nada, só para trabalho agora. A mulher não engravidou ainda, não teve o segundo filho, que nem tempo mais tem, né? Acho que eu tinha 18 anos na última vez que eu conheci minha esposa. Que a Bíblia diz assim, e Abraão conheceu Sara. Tem uns 15 anos que eu conheci Cecília. E está fazendo 10 anos. E a obra que se dane. Recentemente teve um pregador aqui que foi uma bênção, mas ele falou algo que é interessante. Que a família dele estava dando para trás porque ele estava se dedicando demais ao templo. Tem que saber dosar. Verdade. Mas também não é para parar de fazer a obra. Verdade. Porque Deus quer usar a minha e você para encontrar quem está lá fora. Eu não estou aqui para consertar a pregação de ninguém, não. Mas tem muita gente do nosso meio, inclusive eu, que está precisando de uma coisa chamada vergonha na cara e começar a fazer as coisas de Deus. Eita Deus, grandão. Eu vou falar. Eita Deus. Aleluia. Querem ouvir de fora? Ouvir de dentro. Ó, bora fazer tal coisa. Não dá, não. Sábado é o dia que eu tive para acordar 11 horas. Já não vem de segunda a sexta. Sábado não pode. Isso é o principal, não é? O principal é que faz lá fora. Mas se tu não serve o que está aqui dentro, não vai prestar para quem está lá fora. Jesus diz assim, ó: é fácil amar quem a gente ama. E amar quem nos odeia. Se a gente se conhece e não quer servir um ao outro, imagina isso que está lá fora. Aí fala: não tem evangelismo. Todo dia você passa pelo mínimo 100 pessoas aí na rua. Quantas você fala de Jesus? Nenhuma. Sabe por quê? A Bíblia fala que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Chega na fila do banco, ele fala do imposto do Rio Grande do Sul, do arroz, de Lula, de Bolsonaro, do preço do ouro, do preço da Bolsa de Valores. Ele fala do Flamengo, do Vasco, do Bahia, do Vitória, do Ipitanga, de Cobé Marquinhos, de Zé Neto, de Jerônimo, de todo mundo. Mas ele fala de Jesus. É porque ele passa o dia todo no Facebook, no YouTube, no Instagram, na Globo, na Record, na Pan, e só venha. Aí chega no culto: eu quero me conectar com Deus. Se a mente já está cheia de tudo que não presta, vai se conectar com Deus como? É por isso que muitas vezes nós vamos orar e não sai nada. Não sei se não vai acontecer com você, mas comigo acontece direto. Às vezes eu vou dobrar o meu joelho para orar, tem tanta coisa na minha mente que eu falo: Senhor, eu não vou nem orar mais, porque tu não é nem digno de passar por isso aqui, que eu não estou nem sabendo o que é que eu estou falando. É igual a oração de madrugada. Deus abate os crentes, levanta os bruxos, fortalece o macumbeiro. A gente está com sono. Fala tudo errado. Dorme, acorda, levanta, tá babado, o frio gelado da baba descendo. Aí fala: eita glória, não sei o quê. Aí chega no outro dia na empresa, fala para todo mundo: orei de madrugada. Então o que é que acontece? Antes ele tem o quê? O seu prazer na lei. Olha comigo o versículo 3. Olha como é o justo. O justo será como a árvore plantada, onde junto a ribeiros. Se é plantada, pastor Tinho, é porque ela não nasceu ali. É porque alguém colocou. Eu não sei qual foi o lugar que Deus te colocou, mas tenha certeza que no lugar que Deus te colocou tem provisão. Aleluia. Porque no lugar que o crente está na direção de Deus tem provisão. E ter provisão não significa que tudo vai dar certo. Fazer o que é certo nem sempre parece que é o certo. Lembra de Jonas? A gente gosta de falar que Jonas fez errado. Foi covarde. Mas olha lá o ministério de Jonas. Mateus capítulo 14, Jesus chega para os discípulos e diz assim: olha, entra no barco e vai para outra margem. Sabe o que acontece no meio do caminho?
Tempestade. Quem mandou entrar no barco? Quem mandou a tempestade? Árvore plantada é todo aquele que se deixa ser moldado pela palavra. Quem é plantado não escolhe onde ele é plantado. Quem é plantado foi escolhido, pronto e acabou. Eu não prego, eu não louvo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não sei o que. Ele escolhe o que ele quer fazer. Mas quem é plantado não se governa. Porque quem plantou foi Deus. Sabe qual é a característica, irmão, de árvore plantada junto ao ribeiro? É que vem a seca, mas ele continua verde. Glória a Deus. Aleluia. Tem um rio que passa aqui por trás, que vai dar lá em São Roque. E ele só dá em tempo de chuva. Vocês conhecem que moram aqui na região. Mas se você for olhar as árvores todinho que estão perto do leito do rio, tudo verde. Sabe por quê? Não é a água visível que fortalece essa árvore. É a água que vem através da raiz. Aleluia. Sabe o que é a água que vem através da raiz? Não é a oração que eu faço no culto. É a oração que eu faço na minha casa. Aleluia. Glória a Deus. A árvore que é plantada junto de ribeiro tem raiz grande. Sabe por quê? Se ela cresce mais um pouquinho e não acha água, ao invés de parar, sabe o que ela faz? Continua descendo. Continua descendo. Enquanto ela não achar água, ela não para de crescer. Aleluia. Assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que buscar. Buscou um pouquinho, ele não respondeu. Orou mais um pouquinho, ele não respondeu, mas continua descendo. Continua criando raiz. Continua criando raiz. Até que quando você chega no manancial de águas e Jesus disse: olha, eu sou a água da fonte da vida. Tá difícil? Continua crescendo a tua raiz. Raiz não cresce para cima, não. Raiz cresce para baixo. Aleluia. O teu crescimento não é para ter o irmão do teu lado ver. O crescimento é para você ter intimidade com Deus. Aleluia. Salmo 92:13. Abre aí, profeta. 12. Olha comigo isso aqui. Só quem é árvore vai entender. 92:12. É por isso, irmão, que tem gente que passa anos no ministério. Do nada Deus chama e você fala: rapaz, essa pessoa parece que já estava preparada. Sabe por quê? Porque a raiz dele já estava profunda. Ó, a Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Palmeira é uma árvore que dá no deserto. Ela cresce bem alto. De onde tu olha, você vê. É forte. E ela serve, sabe de quê? De abrigo para quem está no sol escaldante. Primeira coisa, crente é conforto, viu? E pra Débora, viu? Crente precisa ser local de descanso para quem precisa de ajuda. E além de fornecer sombra, tem fruto. Deus não está procurando dom. Deus está procurando fruto. Dom muita gente tem, mas fruto não é para todo mundo. E o cedro, Felipe? O cedro é uma árvore que cresce até 50 metros de altura. 50 metros de altura. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nos 4 primeiros anos, sabe o que acontece? Cresce 1,5 metro para baixo e 5 centímetros para cima. Tu passa no cedro, olha e fala: rapaz, esse aqui não vingou não. Esse aí não vai dar nada não. Esse aí não tem futuro não. Olha para aí. 4 anos, 5 centímetros. 5 centímetros deve ser esse aqui, irmão. Aí muitos fazem o quê? Descarta. Só que esquece que ali de baixo está crescendo uma raiz profunda. Sabe por quê? Porque antes de fazer uma grande obra para cima, Deus faz uma grande obra para baixo. Aleluia! Porque Jesus disse que antes de subir tem que descer. E antes de ser exaltado tem que ser humilhado. Aleluia. Deus não vai fazer ninguém grande sem antes criar raiz, criar alicerce. Sabe por quê? Porque na hora que vem a adversidade,
A árvore pode ter 50 metros, mas se não tiver raiz, ela vai cair. Mas se ela tiver uma raiz profunda, pode vir a tempestade que for, ela permanece de pé. É por isso que Deus permite certas coisas na vida de quem é justo, irmão. É porque está criando raiz. E como é difícil esperar o tempo de Deus. Essa árvore pode crescer até 20, 40 anos, mas ela só cresce 20 centímetros por ano. O que é 20 centímetros por ano para uma árvore de 50 metros? O que Deus está falando através dessa palavra é que a parte mais difícil de ser crente é esperar o Kairos de Deus. Aleluia. Não tem esse que não sinta a aflição do tempo de Deus na vida dele. Volta lá para o texto. Versículo 3. É árvore plantada junto ao ribeiro. Olha o tempo de Deus aí de novo. A qual dá o seu fruto na estação certa. Às vezes a gente quer a resposta de Deus para amanhã. Mas quem está plantado, quem obedece, vai dar o fruto na hora certa. Só que sempre ele tem fruto para dar, irmão. Tem árvore que só é folha, mas não tem fruto. Jesus viu a figueira, o que é que ele fez com a figueira que não tinha fruto? Deus não está procurando árvore bonita. Deus não está procurando árvore que prega bem. Deus está procurando árvore que dá fruto. E além de dar fruto, as suas folhas não caem. Ele pode até ficar aflito, mas ele não se desespera. Ele pode até se desesperar, mas ele não sai da presença. 92:13, coloca aí por favor. Olha o que diz a palavra de Deus. Que os que estão plantados, ou seja, aqueles que têm raiz na presença do Senhor, vão florescer nos atos de Deus. Coloca o 14, por favor. Eita glória. Na velhice ainda darão frutos. Serão bonitos e fortes. Essa palavra não é para novo convertido. Essa palavra é para crente de todas as idades. Essa palavra é para quem é liderança, para quem é pastor, para quem é evangelista, mas também é para quem é novo convertido. Aqui a gente viu o que é que vai acontecer com os justos. Vão florescer na casa de Deus. Vão dar fruto, vão ser bonitos, vão ser fortes. Mas olha comigo Salmos 1, capítulo 4, que diz: não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento espalha. Olha como diz Vanessa, que o justo é árvore plantada, mas o ímpio é palha. O que é que acontece com palha quando o vento bate? Espalha. Não tem raiz. Na igreja tem crente raiz e crente Nutella. Não é Nutella não. É crente palha. O crente palha é aquele que tem a sua vida direcionada pela opinião dos outros. É aquele que tem a vida direcionada pelas suas emoções. É aquele que tem a sua vida guiada pelas suas convicções. E o crente raiz é aquele que o vento bate, ele entorta, mas ele volta para o lugar. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz mais, já estou acabando. O 5. Porque os ímpios não vão subsistir no juízo. Irmão, se a gente olha hoje em dia para o mundo, você olha e diz assim: rapaz, o mundo está ganhando de goleada. Eles prosperam. Eles trocam de carro todo ano. Parece que o alimento não falta. Irmão,
antes de me converter, mesmo desempregado, eu não ficava um fim de semana em casa, meu testemunha. Ligavam para mim e perguntavam, tu tá onde? Eu tô em casa, bora ali tomar uma, eu tô sem dinheiro. Eu não perguntei se você tinha dinheiro, eu mandei você vir. Aí a gente se converte. Aí chega assim, acabou o dinheiro da luz. Não tenho não. Vai orar, pede a teu Deus, tu não é crente? Aí vai pedir os irmãos da igreja. Piorou ainda mais. É prova, vaso? Não, vou nem me meter nisso aí para eu não pegar essa prova para mim. Agora é Covid. Prova agora é contaminosa. Se tu ajuda, vai pegar você. Está escrito aonde? Heresias, capítulo 2, versículo 7. Pode abrir aí, Heresias 2,7. Você vai achar isso aí. Você olha, irmão, você vê o mundo prosperando. Eles ganham caos, eles compram juízes, eles vendem terra sem assinatura. Eles fazem o que eles quiserem. Aí a gente olha e fala assim, Deus está cego, Deus não está vendo. Eu vou fazer também porque não dá nada. Adão comeu do fruto depois que Eva comeu, porque ele viu que ela comeu e não morreu, aí ele foi lá e comeu. Mas depois o miserável veio ou não veio? Mas no dia do juízo eles não vão escapar. No dia que a trombeta tocar, não vai ter como comprar o juiz, não, porque o justo juiz vai ser Deus. É verdade. Não adianta comprar advogado. Não adianta dar jeitinho, que a gente gosta de dar jeitinho, mas naquele grande dia não vai ter jeitinho, não. Porque a Bíblia diz que nós temos um advogado. Quem é ele? Jesus. Mas nesse dia ele não vai ser mais advogado, vai ser juiz. Aí entrou água. Hoje até parece que eles estão vencendo, mas naquele grande dia eles não vão conseguir comprar. Aí o texto diz mais, olha, os pecadores não vão prevalecer na congregação dos justos. O ímpio, fraudulento, come do pão dessa terra. É todo tipo de queijo. Oh meu Deus, queijo é bom, né, igreja? 3 tipos de carne no almoço, 5 tipos de suco, na jarra, 2 litros de maracujá gelado, num calor de 8 horas da manhã, tomando aquele café preto, soprando, pensando no suco. Aí pega aquele creme crack, bota um pouquinho de leite em pó, fez a sopa de pobre, vai dando glória a Deus. Como? Flocos de milho ao vapor com entranhas bovinas. Cuscuz com menstruação de galinha. Quem sabe o que é isso? Cuscuz com ovo. Ovo é menstruação da galinha, igreja. Mesmo com pouco a gente está dando glória a Deus, não está? E eles estão lá comendo, se fartando. Só que quando a Bíblia diz que eles não vão prevalecer na congregação dos justos, sabe por quê? Jesus diz bem assim em João 14: eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Eles comem do banquete da terra, mas o justo vai comer do banquete lá do céu. Para encerrar isso, ó, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Escola bem pé em nome de Jesus. Quantas vezes a gente leva a culpa sem ser